Bom dia para os bebezinhos. Começando esta nova semana, explicando para você um pouco sobre a estrutura do átomo. Acompanhe aqui com a gente. Então, nós temos no átomo algumas estruturas básicas. A primeira, moçadinha, seria o nosso número atômico, simbolizado por Z. O que é o número atômico? Representa a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo, de modo que número atômico é igual ao número de prótons no átomo. E o que significa átomo? Significa uma estrutura neutra, também chamada de fundamental, na qual o número de prótons é igual ao número atômico sempre, porém também será igual ao seu número de elétrons. Então, no átomo, teremos que o número atômico, que representa o número de prótons, estará na mesma quantidade que o seu número de elétrons. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha na segunda estrutura, o número de massa, simbolizado pela letra A. O que significa o número de massa? Significa a soma do número de prótons com o seu número de nêutrons. Nêutrons foi uma partícula existente em 1930 por um tiozinho chamado Chadwick. Esta partícula, ela não possui carga, mas possui massa. E por que o número de elétrons não entra nesse cálculo? Porque não esqueça, lá da ampola de Crookes, modelo de Thomson, que a massa do elétron é desprezível. Então, nós teremos esta fórmula que está aí, onde o número de massa é igual à quantidade de prótons ou o número atômico, mais o seu número de nêutrons. Através dessa fórmula, nós podemos achar o número de massa, ou o número atômico, ou o número de nêutrons. Lembrando que número atômico é igual ao número de prótons. Também vamos ter o elemento químico. O que é um elementinho químico? Elemento químico é aquele conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons. Por ser átomo, por ser elemento químico, estará também sendo chamado de estado fundamental ou neutro. Neste caso, você já sabe, o número atômico é igual ao número de prótons, sempre, porém também será igual ao seu número de elétrons. Uma simbologia básica para eles. Dado o elemento químico X, normalmente o número de massa aparece em cima, é o maior número. O outro número seria o número atômico ou o número de prótons, que aparece embaixo. O número de massa é maior, já que o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Dá uma olhadinha agora em íons. O que seria íons? O que seriam íons? Íons é toda aquela espécie eletrônica carregada positivamente ou negativamente. Não é mais considerado átomo fundamental nem nêutron. Ele é íon. Ele está em condições de fazer algum tipo de ligação química. Nessas espécies eletrônicas, o que diferencia é o seu número de elétrons. Caso ele esteja perdendo elétrons, é chamado de cátion. Caso eles estejam ganhando elétrons, serão chamados de íons ânions. Vamos acompanhar aqui. Dá uma olhadinha. Cátion. Cátion é toda aquela estrutura que perde elétrons. Então, dá uma olhadinha no magnésio, número atômico 12. Se ele ficar com carga, NOx e carga é a mesma coisa, mais 2, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Então, número atômico 12 teria 12 prótons e, se fosse neutro, 12 elétrons. Porém, quando vira um cátion, ele vai perder 2 elétrons, ficando com 10 elétrons. Faça a conta, criança. Mais 12 menos 2 dá o total de 10 elétrons. Ou mais 12 menos 10 dá o total de mais 2, que seria a carga que ele possui, ok? Isso são os cátions. Dá uma olhadinha nos ânions. Ânions é toda aquela estrutura, espécie eletrônica que recebe elétrons. Então, dando uma olhadinha no nosso exemplo aqui, desculpe, mas eu tenho que olhar. O flúor tem o número atômico 9. Não tem nenhuma carga nele, nenhum NOx. Então, ele teria 9 prótons, já que o número atômico é o número de prótons, e também 9 elétrons. Se ele ficar com NOx ou carga menos 1, significa que ele está recebendo um elétron. Então, ele ficaria com número atômico 9, 9 prótons, já que número atômico e número de prótons é a mesma coisa, porém ele está recebendo um elétron.
além dos que ele teria como se fosse neutro, indo para 10 elétrons. Faça a conta, mais 9 menos 10 dá menos 1, que é o NOx que esse elemento teria. Ok? Se notar, você pode fazer uma pesquisa, como é falado lá no último slide, sobre os isótopos. Isso significa igual. O que seriam isótopos? Compostos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Trata-se do mesmo elemento químico. Logo, as propriedades químicas envolvidas nos isótopos é exatamente a mesma. Então, dá uma olhadinha aqui comigo em alguns exemplos que nós temos. Dá uma olhadinha. Elementos carbono. Repressação. Carbono 6 e 12. 12 é o maior número, é a massa. 6 é o número atômico. Se você analisar outro carbono ao lado, tem massa 13, número atômico 6. E outro carbono, massa 14, número atômico 6. Esses carbonos são isótopos, possuem o mesmo número de prótons. Logo, tratam-se do mesmo elemento químico, possuem as mesmas propriedades químicas. Ok? Então vamos terminar a aulinha. Beijo. Dá uma olhadinha aqui. Isóbaros. Isso significa igual. O que seriam isóbaros? Elementos que têm o mesmo número de massa. Veja que no cálcio e no argônio, a massa deles, o número de cima é o mesmo. São isóbaros. Em cima, normalmente, é o número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. O que seriam os isótonos? Mesmo número de nêutrons. Então, esse tiozinho aqui tem massa 14 e atômico 7. Aplicando na fórmula, nós teríamos 7 nêutrons. No cálcio, a mesma coisa. Sua massa é 13, seus prótons são 6. 13 menos 6, 7. Seriam 7 nêutrons. Eles são isótonos. E o que seriam os elementinhos isoeletrônicos? Isoeletrônicos seriam aqueles elementos que têm o mesmo número de elétrons. Acompanhe aqui. Sódio, ele é um cátion monovalente, ou seja, ele perde um elétron. Seu número atômico é 11. Teria 11 prótons. Se fosse neutro, 11 elétrons. Perdendo um elétron, ficou com 10. O oxigênio, menos 2, significa que ele é um ânion bivalente, ou seja, recebe 2 elétrons. Seu número atômico é 8, 8 prótons. Se fosse neutro, 8 elétrons. Ganha 2, 10 elétrons. Quantidade de elétrons, meus amores, é a mesma. São isoeletrônicos. E do neônio, número atômico 10. Não tem nenhuma carga, então ele é átomo. Está no estado fundamental ou neutro. Ele teria 10 prótons e 10 elétrons. Também tendo a mesma quantidade de elétrons do sódio, cátion monovalente, e do oxigênio, ânion bivalente. São espécies isoeletrônicas, ok? Muito obrigado. Peço que você dê uma olhadinha, por favor, no que seriam isótopos. Isótopos, você vai notar que são compostos que possuem o mesmo número de prótons. Tente tirar uma curiosidade deles que eu já vou te dizer. No caso dos isótopos, como o número de prótons é o mesmo, trata-se do mesmo elemento químico, ou seja, possui as mesmas propriedades químicas. A aplicação prática para os isótopos está no tratamento do câncer. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula. Sejam felizes, amem a Deus. Tchau.